Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 11 de abril de 2022. A gente começa essa edição falando sobre uma suposta vulnerabilidade Zero Day no servidor web Nginx, a qual teve informações a seu respeito publicadas no final de semana, indicando que a falha permitiria a execução remota de código no produto. Eu digo suposta e permitiria porque até o fechamento desse roteiro não havia informação oficial do fabricante confirmando a falha. O que temos até agora são informações de uma persona que assina como Blue Hornet, a qual afirma que a falha teria relação com a implementação do mecanismo de autenticação LDAP no Nginx. Segundo essa persona, o LDAP não interage muito com o Nginx. No entanto, há um serviço chamado LDAP Auth que é iniciado junto com o Nginx e que tem a função de estabelecer acesso a serviços internos. Possivelmente, esse serviço seria a fonte do problema, mas ainda não dá para dizer se o problema estaria no serviço ou de forma mais abrangente no LDAP. Sim, está tudo muito confuso, mas eu resolvi tocar no assunto aqui porque se a coisa for um problema no LDAP, pode ser algo bem sério. Se for no Nginx, pode ser consideravelmente relevante, mas também pode ser só especulação no Twitter. Links para a história aqui na descrição. Vamos acompanhar. E o pessoal da Palo Alto Networks publicou na sexta a análise de uma nova versão do malware SolarMaker, o qual opera como backdoor e infostealer. A ameaça foca no roubo de dados armazenados por navegadores web, tais como o conteúdo de preenchimento automático, as senhas e as informações de cartões de crédito. O SolarMaker também possui a capacidade de transferir arquivos e executar tarefas enviadas pelo servidor de comando e controle. Destaque para o método de infecção que é baseado em SEO poisoning, ou seja, por meio de páginas montadas de maneira a aparecerem entre os primeiros resultados dos mecanismos de busca. Assim, ao procurar algo de interesse no Google, como um determinado aplicativo, por exemplo, a vítima se depara com uma página que supostamente resolveria o seu problema por meio da qual ela baixa um arquivo de tamanho superior a 250 MB, o qual contém o malware. A opção por arquivos grandes tem o objetivo de driblar certas ferramentas de segurança que não conseguem lidar com arquivos desse tamanho. Segundo os pesquisadores, essa variante da ameaça está ativa desde setembro de 2020, visando organizações americanas, e parte da infraestrutura foi estabelecida recentemente, ainda nesse ano. E o código-fonte do ransomware Conti foi usado como base na criação de uma nova variante da ameaça que está sendo usada em ataques contra organizações russas. Relembrando, o código do Conti foi vazado por um indivíduo ucraniano que trabalha na área de cibersegurança em meio a uma série de mensagens de membros do grupo. Isso foi feito por vingança após um dos principais desenvolvedores do Conti declarar apoio irrestrito à Rússia logo que a guerra começou. O grupo que remodelou a ameaça se chama Network Battalion 65 e desde que a guerra começou, ele tem executado ataques bastante relevantes contra a Rússia. Dentre as entidades russas que alegam ter sido atacadas pelo grupo, está a empresa de gestão de documentos Tensor, a agência espacial russa e a emissora estatal de rádio e TV VGTRK. E repercutiu na imprensa especializada ontem uma análise recente de um novo malware apelidado como Meta, que segundo a apuração de ontem do Blipping Computer pode ocupar o espaço deixado pelo Recon Stealer, o qual, como já falamos aqui no Cyber Morning Call, interrompeu suas atividades por tempo indeterminado. Essencialmente, o Meta atua da mesma maneira que outros infostealers, visando obter dados que as pessoas geralmente armazenam nos navegadores, como os credenciais de acesso e carteiras de criptomoedas. Segundo Brad Duncan, o pesquisador que identificou essa nova campanha, o processo de infecção é feito por meio de mensagens por e-mail, as quais visam persuadir as vítimas a abrirem um documento no formato do Excel e ativar as macros que executam um script que faz o download e ativa os outros componentes da ameaça. E pesquisadores da Trend Micro divulgaram evidências de que criminosos estão usando exploits para a vulnerabilidade Spring4Shell para executar a botnet Mirai. A Mirai é uma ameaça identificada em 2016, a qual à época tomava o controle do sistema operacional de câmeras de vídeo e gravadores de circuitos internos de TV e os usava para disparar ataques de DDoS, os quais foram os maiores registrados até então. O código da Mirai foi vazado pelo seu desenvolvedor em outubro de 2016, o qual tornou possível a criação de diversas outras variantes da ameaça que foram modernizadas de modo a poder tomar o controle de outros tipos de dispositivos e realizar ataques ainda mais poderosos. Agora o malware está buscando por tecnologias com versões vulneráveis do framework Spring e usando exploits da Spring4Shell para forçar o dispositivo a mudar as permissões da pasta /tmp usando o comando chmod, baixar a Mirai nessa
essa pasta e executar a ameaça. E segundo a apuração da Reuters publicada hoje, autoridades que atuam em níveis elevados na Comissão Europeia foram alvos do spyware Pegasus em campanha realizada no ano passado. O Pegasus é desenvolvido pela empresa israelense NSO Group e vendido a diversas entidades governamentais pelo mundo que compram o software como uma ferramenta para a segurança pública e a segurança nacional. No entanto, há várias evidências do uso da ferramenta na espionagem e vigilância de pessoas por razões políticas. No centro da campanha recente esteve o exploit para iPhones e iPads Forced Entry, sobre o qual já falamos aqui no Cyber Morning Call e que explora uma vulnerabilidade de execução remota de código no iMessage, permitindo o controle do aparelho. Ao ser procurada pela reportagem, a empresa negou o envolvimento no ataque e ela pode ter um argumento para sustentar esse posicionamento, pois desde fevereiro há evidências de que o Forced Entry esteve em uso por outra empresa de spyware israelense, a Quadrim, que conta com 2 ex-funcionários da NSO entre os seus fundadores. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.